Seja muito bem-vinda a mais uma aula, mais um módulo. Quero te dar os parabéns por estar aqui nesse momento. É um sinal que você está acompanhando bonitinho, hein? Estou muito feliz de chegar até aqui. Hoje a aula vai ser sobre nomenclatura, visagismo, melhor tipo de contorno para um tipo de rosto, melhor tipo de sombra para um tipo de olho. Então fica muito ligada, não perca nada, porque um bom atendimento vai além daquilo que você sabe fazer, que é técnica. Vai além de fazer algo a mais para o seu cliente. É um tipo de atendimento diferenciado que você vai entender o que a sua cliente quer e o que ela precisa também. Então bora lá. Então bora lá, aqui está a câmera. Às vezes eu vou olhar pra cá, que é onde está o meu rosto posicionado, para vocês entenderem melhor que eu vou mostrar. Então alguns vocês já sabem que são os básicos da vida e alguns eu acho que vocês nunca nem ouviram falar. Então bora lá, os básicos: boca, nariz, olhos, sobrancelha. Maçã do rosto é onde vai ficar o nosso ossinho zigomático, que é essa região aqui, ó. A maçãzinha, o ossinho zigomático, que é onde que, na maioria dos rostos, o iluminador vai, que é nessa região. Linha d'água inferior, linha d'água superior, aqui dentro, tá? Aqui, ó, dentro. Essa parte é nossa pálpebra móvel, essa parte é nossa pálpebra fixa. A testa, que a gente vai ouvir muito falar, porque é onde a gente faz a maioria dos contornos, o queixo, né? Essa parte aqui é onde que fica abaixo do zigomático. E essa parte é as têmporas. Então, prestar bastante atenção nessas duas partes aqui, que é onde que a gente vai marcar o rosto e mostrar profundidade, né? Que a gente vai falar mais sobre isso. Então, bora lá. Os nossos olhos têm a linha d'água, que é essa parte interna dos olhos, tem ela inferior e a superior. Canto interno dos olhos e canto externo dos olhos. Quando você faz isso aqui, ó, você consegue ver visualmente, sentir o seu côncavo, que é muito importante. Parte abaixo dos olhos, a gente fala de pálpebra inferior, que a gente sempre fala abaixo dos olhos, então aí fica bem especificada a pálpebra inferior. Os nossos cílios, né? Basicamente, pontinha do nariz, que a gente sempre vai falar em questão de iluminador, enfim. O canto interno, prestar bastante atenção, porque a gente vai falar muito dele. Então, abas do nariz é onde que a gente vai conseguir visualizar melhor os contornos e assim a gente vai entrando melhor. Sabe aquela região que a gente fala arco do cupido? Essa voltinha aqui, ó, do lábio, tá vendo? Essa voltinha também é muito importante vocês saberem. E a parte inferior da sobrancelha, que é o arqueado dela aqui, ó, abaixo, é onde a gente vai iluminar vários pontos em vários tipos de rosto. Então, fiquem ligadinhas. A sobrancelha, ela é a estrutura do nosso rosto. É a que traz harmonia para o nosso rosto. Ela é a que traz expressão para o olhar. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado nessa parte de visagismo para não deixar uma sobrancelha pesada. Ela tem que ter uma leveza, uma sobrancelha que vai marcar demais. Então, a sobrancelha é um ponto principal. Eu, Laina, deixo ela para ser a última coisa que eu faço na maquiagem. Porém, vai de pessoa para pessoa. Eu sempre faço ela após os olhos. Então, assim, porque eu quero ter um cuidado a mais, eu já consigo visualizar o olhar da pessoa quando os olhos já estão prontos, eu consigo trazer uma maior leveza. Então, fica a critério de vocês, mais uma dica que eu dou: desenhe o olhar primeiro, depois tente trazer a leveza na sobrancelha após feito esse olhar. Outro ponto do visagismo muito importante é a correção do nariz. É um dos pontos mais pedidos pelas minhas clientes. Então a gente precisa analisar cada tipo de rosto, cada tipo de nariz e fazer conforme o nariz demanda. Porque não adianta você pegar um receitinho, um passo a passo e seguir aquilo, sendo que várias clientes, todas as clientes vão ser únicas. Então você precisa tomar cuidado. Vou falar um pouquinho de alguns para vocês e como corrigiria.
O meu nariz, por exemplo, eu vou dar exemplos em mim, mas quando a gente for fazer as técnicas especificamente, eu vou dar exemplo nas modelos que eu vou mostrar pra vocês. O meu nariz, por exemplo, ele é grande e ele é um pouco largo. Então, como eu gosto do meu nariz, e não é uma regra, tá, gente? É o que fica mais harmonioso. Eu gosto de fazer as partes principais, né? A parte do ossinho, nas duas laterais do nariz, um pouco escondendo com contorno a base dele, arrebitando o nariz. Eu não vou para as abas, tá? As abas eu quero esconder, então eu tenho que trazer o jogo de luz e contorno para amenizar essa estrutura dele. Então eu faço um risco em cima do osso mesmo, quanto mais junto aqui melhor. Faço a basezinha dele para dar uma arrebitadinha. E essa parte da aba eu clareio com corretivo mais claro para parecer que essa parte faz parte dessa região aqui ainda, entenderam? Então eu faço um contorno no nariz como se fosse para dar uma profundidade, voltar com a sombra que eu tirei da base, né, com a base. E essa parte aqui eu tenho que dar a entender que faz parte dessa região, porque meu nariz consequentemente vai ficar mais um pouco fino e mais arrebitado. Conseguiram entender? Nesse exemplo que eu tô colocando aqui pra vocês, o nariz dela é mais achatado nas abas, aqui mais fino. Então, o que eu faço? Eu não começo lá de cima, eu já começo da metade pra baixo, porque é só essa região das abas e ponta que eu tenho que afinar. Então, a gente faz esse processo. Se fosse, por exemplo, esse outro caso aqui, que o nariz dela já é muito fino, só que é grande e precisa só dar uma arrebitadinha. Então, eu só faço essa região aqui da ponta, porque aqui já é fino. Então, eu venho levemente só um sombreadinho nas bordinhas, no ossinho. E aqui na ponta é onde que eu evidencio, porque o nariz dela já é fino, então só tenho que dar uma arrebitada. Então, eu trouxe 3 exemplos comigo, né, pra vocês analisarem. O visagismo surgiu na década de 30. É uma técnica utilizada para harmonizar a face das pessoas, ressaltando pontos fortes. Então, antes de escolher a maquiagem ideal para o seu cliente, é bom levar em conta o tipo de rosto dela, o tipo de cor, o tipo de pele, né? A personalidade dela e os gostos pessoais também. Mas, Laina, como é que é isso aí na prática? Eu preciso saber, eu preciso entender melhor. Eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Presta atenção. Para saber sobre visagismo, você precisa entender sobre os terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Então, você vai dividir o seu rosto em 3 partes. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Dependendo do tipo de rosto da sua cliente, esse terço vai ser menor, esse terço vai ser maior, esse terço vai ser maior ainda. Então, tem que analisar em relação a todos os 3 para você saber qual o tipo de rosto dela. Eu vou deixar um arquivo aqui embaixo com vários tipos de rostos e vocês vão analisar cada um deles e os seus respectivos contornos e iluminações. Então, mas eu vou falar sobre um deles para vocês entenderem e pegar a sacada de como é que funciona. Então vamos lá fazer a parte de análise facial. Eu trouxe aqui para vocês o triângulo invertido. Esse tipo de rosto é onde a parte superior é mais larga do que a parte inferior. E o terço central é mais curto do que todos os outros 3. Eles são levemente proporcionais, mas o primeiro terço ele é maior. Dá para ter uma noção quando você já pega o ritmo de estudo de... Então vamos aí para análise facial. Eu trouxe um tipo de rosto, né, que é o triângulo invertido, para vocês analisarem juntamente comigo. Eu vou deixar o arquivozinho com vocês para vocês imprimirem e analisarem juntamente na aula. Então, como é que funciona esse rosto triângulo invertido? Como é que eu vou fazer os contornos, enfim? A parte superior desse rosto, ela é mais larga do que a inferior. E o terço central é mais curto do que os outros 3. Os 3 em si são levemente proporcionais, mas quando você vai aprendendo a analisar, você vai ver que nesse tipo de rosto, o primeiro terço ele é maior. Então, Laina, como é que eu vou trabalhar esse contorno? Eu simplesmente vou diminuir o primeiro terço. Qual que é o primeiro terço? É a região da testa. O primeiro terço será diminuído e as laterais também, que é nas têmporas, que a gente já falou. Então, eu vou vir com contorno que vai trazer profundidade e esconder nessas regiões do primeiro terço. Por que
isso, Laina? Porque ela tem mais volume nessa região superior e na inferior é mais estreita. Então, eu precisei iluminar essa região inferior, trabalhar projeção e escurecer a região superior para gerar profundidade. E assim, equilibrar o rosto dela, fazendo os ajustes necessários para harmonizar o rosto dela. Quando falamos de visagismo, além de contorno e iluminação, precisamos analisar o que fazer nos olhos, porque pode ser que a gente encontre olhos separados, juntos, grandes, pequenos, orientais. Então, o que fazer com esses olhos? Vou trazer um exemplo para vocês, mas vou colocar um arquivo aqui também para vocês analisarem cada um, mas vou falar um pouco mais sobre os afastados, que é o que a gente se depara muito aí. Então, eu vou trazer esse exemplo para você, mas vou deixar um arquivo mostrando outros tipos, tá? Tá, Laina, mas e esses olhos afastados aí? Então, dá esse exemplo pra gente entender. Vou colocar aqui uma fotinha para vocês entenderem o que é olhos afastados. É quando esse vão aqui entre eles é maior do que o normal. Então, vamos lá, vou colocar na telinha aqui para vocês. Esses olhos afastados, o que geralmente eu faço? Eu escureço o canto interno. Mas não é toda cliente que gosta desse canto tão escurecido. Então, pode ser que ela não queira. Então, o que eu faço para trabalhar isso sem que ela se sinta desconfortável e assuste? Eu trabalho com uma sombra da cor da pele dela para não gerar uma diferença muito grande. E o contorno do nariz eu trabalho só na primeira porção, para não alongar essa região, trazendo mais equilíbrio para ela. Então, eu trabalho um contorno mais na diagonal para ajudar a alongar mais esse rosto, trazer um pouco mais de profundidade nessa região, trazendo mais leveza. Então, eu trago isso para auxiliar também nessa questão dos olhos afastados, tá? Então, é isso que você vai trazer para o seu cliente. Se ela falar assim, Laina, eu quero trazer leveza, romantismo, e aí eu vou lá e eu mantenho os traços que ela já tem, o que vai acontecer? Eu vou evidenciar a força, e não foi isso que ela pediu. Então, a gente precisa entender o que precisa ser feito em cada cliente. Outra parte que você precisa levar em conta também é a parte dos lábios. Não é todo mundo que tem esse contorno certinho do lábio, então você precisa trazer esse contorno de volta para a harmonização da maquiagem em si ficar legal. A cliente, geralmente, ela não vai saber o que falta no rosto, no lábio dela para completar, mas você vai saber. Eu vou passar aqui uma listinha com vários tipos de lábios e o tracejado que tiver é o certinho que você precisa fazer a correção para ficar o visual mais harmônico. Então eu vou deixar aqui para vocês porque o lábio é uma forma de trazer também uma força, uma leveza, um romantismo. Vai mostrar através do lábio o que ela quer passar, a mensagem que ela quer passar.